Paz, meus amados, Shalom. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os métodos, né? Por que os métodos, né? O que é os métodos? Existe a igreja metodista, eu acho que todos já devem ter ouvido falar. E a igreja metodista, ela é baseada em cima dos métodos. É a igreja de John Wesley, né? O avivalista. Ele criou uma igreja baseada em cima de métodos. Ok, métodos. Ele tinha uma disciplina, diz a lenda, né? Diz a história, e John Wesley tinha uma disciplina todos os dias, era uma vida de disciplina. Levantava de manhã, corria 6 quilômetros por dia, tinha uma disciplina de exercício físico, tinha uma disciplina de oração, ele orava todos os dias, em torno de 1 hora, 2 horas, muito até 3 horas por dia ele orava. Tinha um método de devocional, de orar, ler as escrituras e meditar no que lê, né? Aprofundar a vida nas escrituras. E tinha o método de cuidar da igreja, pregar o evangelho e orar pelas pessoas. Então ele fundou a igreja metodista, ok? Então por que é importante o método? Método é a maneira de praticar um trabalho ou um modo específico, de exercer uma ação. O dicionário Aurélio, ele define como sendo um procedimento organizado que conduz a um certo resultado. Ou seja, o método ele serve para nos organizar. Eu sempre digo, né? Quando eu comecei a minha caminhada de fé, há 26 anos atrás, quando eu ia ministrar a palavra, eu pregava a palavra, eu era um pregador, eu usava muito o esboço, que não é algo ruim, é um método. Esboço de escrever aquilo que eu ia falar, para acabar não falando besteira e não tomar muito tempo, ser direto, ser preciso. É um método, entende? Então o método ele é muito bom, ele é uma ferramenta muito boa para a gente acabar andando nos limites, certo? Os limites, a gente precisa aprender a andar nos limites, nunca fora do limite e nunca fazer o que não foi pedido para fazer e nunca também deixar de fazer aquilo que é necessário que seja feito, ok? O método é necessário até para a pesquisa dos livros que são estudados, visto que a maioria dos autores de livros escrevem subordinados ao dogma da sua denominação ou à sua confissão de fé. Métodos. A gente precisa ter métodos para estudar as escrituras e também ler livros, pesquisar livros. Existe um método, eu vou falar sobre fé, eu vou pesquisar coisas sobre fé, autores de fé, homens de fé. Eu vou falar sobre cura, eu vou estudar sobre cura. Meu ministério, o meu chamado pessoal é profético. Eu vou estudar sobre ministério profético. É um método. Se eu fui chamado como um pastor, eu preciso entender que um pastor é um clínico geral, então eu vou estudar um pouco de tudo. Métodos para estudar as escrituras que nos levem a um resultado, a um acerto, ok? Isso a gente precisa entender. Conhecer a confissão de fé do autor é necessário, pois em outras confissões de fé que mudam completamente a perspectiva de Deus na revelação bíblica. Ou seja, aqui é importante a gente entender o que está passando aqui. Conhecer a confissão de fé do autor é necessário. Por que conhecer a confissão de fé? Conhecer a conversão, conhecer o que tocou a pessoa, a experiência que ele teve com Deus. Por que isso é importante? Porque se a gente se basear somente no que foi escrito e não naquilo que a pessoa vive, a gente vai ter uma base teológica, um conhecimento somente, e não uma transferência. Eita, olha só que poderoso. Porque a experiência que o autor teve de fé é necessário para te transferir
Aquele que experimentou tem poder para transferir, pois ele venceu, ele recebeu, ele comeu, ele se alimentou e por isso ele pode repartir. Quem não experimenta não pode repartir, porque não tem, ele só tem uma base teológica. Uau! Aleluia! Que poderoso! Então, por que isso é importante? Pois em outras confissões de fé que mudam, existem confissões, existem experiências que vão mudar completamente a perspectiva de Deus, ou seja, a visão que você tem de Deus, né? Na revelação bíblica, o conhecimento que não vem do alto, ele é demoníaco. Ele gera contenda, gera confusão e gera fermento. Ele fermenta a revelação que a Bíblia traz de Deus. Por que hoje a gente tem uma briga entre teólogos e teólogos e teólogos que tentam provar coisas que são improváveis? Eles pegam versículos isolados da Escritura e acabam invertendo ou inventando coisas que o Senhor não está passando a respeito das Escrituras. É perigoso. Por isso que a gente tem que procurar conhecer a vida do autor, a confissão, a experiência que ele teve com Deus, que levou ele a ter o entendimento que ele tem. Eu tenho um entendimento a respeito das Escrituras, porque a minha experiência com Deus, a minha vida com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de disciplina com o Senhor, a minha experiência com Ele, faz eu transmitir, transferir, transbordar aquilo que vem daquilo que vem do Senhor, que passa por mim. Eu experimento, eu como, eu me alimento e por isso posso te ensinar. Ei! Rabada gachata rabada. Aleluia. Por isso que a palavra diz que a letra mata. A letra mata, a lei mata, o estudo. Salomão diz que o estudar demais é ênfase da carne. Não adianta estudarmos se não temos experiência com aquilo que estudamos. Porque eu estou falando de Deus, porque eu experimento Deus. Eu experimento Cristo todos os dias na minha vida. E Ele está comigo. Ele está sentado comigo todos os dias. Por isso eu posso transferir. Porque eu sei do que eu estou falando. Cristo é real. Por isso é importante entendermos com que fonte nos alimentamos, do que estamos comendo. Nós não somos avestruz para comer tudo que nos dão, irmãos. A gente precisa aprender a discernir o que comemos, o que estamos lendo, o que estamos estudando, se vale a pena estudar, se vale a pena fazer, se vale a pena. O que vai agregar na minha vida com Ele, o conhecimento dEle. A palavra está aberta para todos, o Espírito Santo já foi dado, foi revelado, foi liberado, todos têm o acesso. Ok? A nossa intenção é capacitar o estudante da Bíblia. Né? Qual que é a intenção? Né? Qual que é a intenção de todos aqueles que ensinam genuinamente a palavra? É capacitar você. Né? Capacitar você para preparar o seu próprio estudo bíblico de forma pessoal e independente. Você precisa aprender a estudar as Escrituras e preparar o seu próprio alimento, cara. Prepara o que você gosta de comer, cara. O que você gosta. Pô, cara, eu sou um profeta, eu vou estudar sobre os profetas. Eu sou um pastor, eu vou estudar sobre o pastoreio. Eu sou um evangelista, eu vou estudar sobre evangelismo. Eu sou um mestre, eu preciso me aprofundar nas Escrituras. Não só falar, eu quero ensinar. Eu preciso experimentar. Eu preciso comer, eu preciso fazer uma digestão, eu preciso vomitar de novo, comer de novo, até que se torne uma revelação, para que eu possa transferir aquilo que eu estou estudando.
que eu possa falar a respeito daquilo que eu conheço, não só de ver, mas eu palpo. Ei, é real, a presença é real, a palavra é real, é viva, ela funciona, ela transmite, ela transforma e ela muda a minha vida todos os dias. Isso é poderoso, ok? Pois eu acredito que este é o caminho mais seguro para quem quer crescer e ensinar a palavra de Deus. Olha que poderoso. Se você tem um desejo de ensinar, se você tem um desejo de um dia ser um ministro da palavra, ser um ministro do Senhor, de uma forma saudável, genuína, você precisa aprender a montar o seu próprio estudo independente. Você precisa aprender a montar o seu alimento, comer, né? Comer, ver que fez efeito em você, mudou sua vida, transformou sua vida. Você vai regurgitar de novo, vai comer de novo, vai dizer, cara, eu continuo comendo disso porque isso é poderoso e está se renovando todos os dias. Aí eu posso ensinar, porque eu recebi uma chave do Senhor que virou a minha vida. Ok? Então o método é bom para isso, meus amados. Ok? Os métodos de estudar as Escrituras. Próximo ensino que nós vamos ter aqui, a próxima aula vai ser sobre os requisitos, né? Os requisitos, que também é importante, ok? Deus abençoe a você, querido, que você seja um amante das Escrituras para você crescer e se desenvolver. Aleluia. Shalom a todos.